Aqui estou eu novamente no nosso canal de dúvidas, falando sobre problemas, questões e indicações técnicas, às vezes sobre componentes, sobre circuitos, que são dadas a pedidos de nossos seguidores que as enviam para o nosso site, a nossa correspondência, a nossa caixa de correspondência através dos meios que dispomos. Como já falei outras vezes, porque esse não é o primeiro dos vídeos que eu faço sobre o assunto, se existe um componente que causa dúvidas naqueles que o utilizam, esse componente é o capacitor. Então, nosso vídeo de hoje ainda vai continuar falando sobre capacitores. Vocês podem consultar outros vídeos desse canal que falam sobre capacitores e eventualmente lá encontrar a dúvida que você tem. E é lógico, nós temos o nosso canal principal, que é a seção de dúvidas lá do nosso site. Cadastrem-se para poder receber as novidades em termos de vídeos, porque não são apenas vídeos de dúvidas que fazemos. Nós temos o canal de arqueologia, nós temos o canal de notícias, nós temos um canal de componentes e temos canais de vídeos diversos, como, por exemplo, utilização de componentes, nós temos circuitos, nós temos o como funciona e muito mais. Vamos lá, então, falando mais um pouco de capacitores. Vamos ver a nossa primeira dúvida. Essa dúvida aparece com o número 317 lá no nosso site, na seção de dúvidas. O nosso seguidor diz o seguinte: nós tem uma boa quantidade de capacitores eletrolíticos retirados de equipamentos velhos fora de uso, mas me disseram que não é conveniente usá-los. De fato, testando, eu notei que muitos deles estão sem capacitância ou com a capacitância alterada. Existe um modo de recuperá-los? Não. Realmente, os capacitores eletrolíticos são componentes que têm um período de armazenamento, inclusive, em que eles não funcionam, que a partir de então eles não se recomendam que eles sejam usados, pois eles perdem as suas características. Alguns fabricantes dizem que o armazenamento de um eletrolítico não deve ultrapassar 1 ano, e alguns dizem 2, tudo depende da qualidade do componente. Sempre é importante consultar os datasheets no caso de você necessitar dessa informação, desde que você consiga acessá-lo, é lógico. É que com o tempo, os capacitores eletrolíticos, eles têm lá o seu eletrólito, aquela substância que vai determinar a sua capacitância e que é um líquido evaporado. Então, com o tempo, ele perde a propriedade de manter as cargas, ele perde a sua capacidade de armazenamento. E assim o capacitor não pode mais ser usado. É sempre importante você medir um capacitor eletrolítico antes de tentar usá-lo. Se ele estiver muito alterado, é porque ele já está perdendo de uma forma irreversível as suas características e não deve ser usado. Infelizmente, não existe um modo seguro de se recuperar o funcionamento desse componente, né? Alguns dizem que se você conseguir carregar e descarregar num ciclo, por exemplo, rápido, colocando numa fontezinha apropriada, você consegue com o tempo fazer com que ele recupere as suas características. Mas isso não é um procedimento garantido. Nós temos, inclusive, no nosso site, alguns artigos que ensinam a montar recuperadores de capacitores. Mas lá mesmo nós dissemos, não é algo garantido. É algo que você pode tentar, ter sucesso com alguns e não com outros, porque realmente é alguma coisa problemática. Uma outra dúvida que está com o número 236 lá no nosso site é de um seguidor que pergunta o seguinte: o que acontece se eu usar um capacitor eletrolítico invertido? Dependendo da aplicação, por exemplo, se for numa entrada de um circuito de áudio, por exemplo, que um sinal às vezes pode já ter a polaridade invertendo constantemente, e é um sinal de uma corrente muito baixa, não vai acontecer muita coisa, não. Pode haver algum probleminha do tipo de distorção, se for um aparelho de áudio, ou então se for um desacoplamento, pode haver uma mudança das características do circuito, porque o capacitor invertido também vai mudar a capacitância, né? Mas o problema é se você fizer isso num circuito de alta potência, por exemplo, numa fonte de alimentação.
E aí realmente pode acontecer da fonte entrar em curto, o capacitor vai queimar, vai perder as suas propriedades de isolamento, né? E vai realmente causar problemas para vocês. Então, tomem cuidado. Observem sempre a polaridade dos seus capacitores. E isso em especial no caso de você estar usando um supercapacitor. Finalmente, nós temos uma dúvida que aparece com o número 76 lá no nosso site, na seção de dúvidas, que é de um seguidor que diz o seguinte: por que eu não posso usar capacitores eletrolíticos em circuitos de altas frequências? Que capacitores eu devo usar? Os capacitores eletrolíticos, nós já falamos isso em vários artigos e até em outras dúvidas desse site, eles são feitos enrolando-se uma fita de material condutor, de material isolante, e entre as suas faces existe o material condutor, ou seja, as armaduras. Então, quando essa fita ela é enrolada, nós obtemos um capacitor tubular. E um capacitor tubular é uma bobina. Então, o capacitor eletrolítico não é apenas um capacitor. Além da sua capacitância, né, que é o que nos interessa, ele tem ainda uma resistência em série, que é dada pelos fios de conexão, pelos seus terminais, e pior que isso, ele apresenta uma indutância, que é dada pelas voltas que os dielétricos e as placas condutoras formam quando ele é enrolado. Então, os capacitores eletrolíticos são, na realidade, um circuito complexo LRC. Eles apresentam características de indutância, capacitância e resistência, e, portanto, eles têm uma impedância que aumenta com a frequência. Então, se você trabalha com sinais de baixa frequência, não tem problema nenhum, porque a indutância é pequena. Mas à medida que você aumenta a frequência do sinal, a indutância começa a ter efeito e o circuito não responde mais aos sinais. Então nós não devemos usar o quê? Eletrolíticos em circuitos de alta frequência. O valor da frequência máxima que eu posso usar depende muito do valor do capacitor. Mas em geral, acima de 1 MHz você já começa a ter problemas. Para usar capacitores em circuitos de alta frequência, eles têm que ser de tipos não indutivos. Então a gente descarta os tubulares. Então a gente tem os cerâmicos multicamadas, né, os MMLC, que são estruturas formadas por chapas planas, então não tem indutância, e outros tipos também mais apropriados, como os capacitores cerâmicos, alguns tipos tubulares antigos de cerâmica, eles também não são indutivos pelo modo de construção, porque são tubinhos em que as placas, as armaduras, ficam do lado de dentro e de fora do tubo, portanto não são enroladas, né? E aí, nesse caso, nós podemos usar esses capacitores em circuitos de altas frequências. E é lógico, os de mica, que são os melhores, quando além da frequência ser muito alta, a gente também exige precisão. De qualquer maneira, sempre tem que se ter cuidado no momento em que se trabalha com circuitos de altas frequências. Cuidado, eletrolítico não serve para alta frequência. Até mais, voltaremos oportunamente.